Crianças, bom dia. Hoje é sábado e iremos fazer a avaliação de língua portuguesa. Então, coloque a data de hoje aqui, tá bom? Seu nome completo, com caneta azul ou preta ou lápis, tá bom? Aqui é o nome do professor, certo? Eu sempre coloco no grupo. E tá aí, questões objetivas, avaliação bimestral de língua portuguesa, as questões objetivas. Quando eu falo de questões objetivas, eu estou querendo dizer que só uma alternativa é correta, ou seja, você vai marcar de lápis apenas uma alternativa em cada questão, tá bom? Então aqui, leia um pequeno trecho do poema Voo de Ni Ribeiro, estudado por você neste bimestre, para responder às questões 1 e 2. Ó, você conhece aqui, você conhece esse poema, tá bom? Então, voa, voa, passarinho, voa, voa para o seu ninho, antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu. Não é isso? Então, o texto Voo é considerado um poema. Por quê? Por que esse texto é um poema? Então, você vai marcar só uma alternativa aqui. Ensina o leitor uma receita. B. Explica uma notícia, um acontecimento importante. C. Faz arte com as palavras, emociona, sensibiliza e estimula a imaginação. D. Divulga a propaganda de um produto. Né? Para que serve um poema? Segundo, o trecho do poema que você leu apresenta. Letra A, 4 estrofes e 9 versos. Letra B, 3 estrofes e 10 versos. Letra C, 10 estrofes e 5 versos. Ou letra D, 10 estrofes e 10 versos. Então, você vai observar aqui quantas estrofes tem aqui e quantos versos também tem. Lembrando que eu ensinei, tá bom? Eu ensinei lá na atividade, nas aulas. E se você esqueceu, você pode retornar as atividades, retornar os vídeos lá no canal, tá bom? Aí você também vai marcar uma alternativa. Leia o texto abaixo. Você vai ler esse texto, tá bom? Então, crianças no lixo. Grande parte das crianças em idade escolar, ou seja, cerca de 30% dessas crianças, nunca foi à escola. O lixo é sua sala de aula, seu parque de diversões, sua alimentação e sua fonte de renda. Ganham de R$ 1 a R$ 6 por dia, mas o trabalho que fazem é fundamental para aumentar a renda de suas famílias. Vivem em condições de pobreza absoluta, realizam um trabalho cruel, são crianças no lixo. Uma situação dramática e comum no Brasil. Tá? É isso que diz aqui a questão, esse texto, né? Aí, vou para a próxima página, tá bom? Diz o seguinte: nesse texto há uma opinião no trecho. Que trecho aqui apresenta uma opinião do autor, assim, uma visão do autor? Letra A, será que é quando ele diz cerca de 30% nunca foi à escola? Será que isso é uma opinião ou será que isso é um fato, uma realidade, né, que ele constatou aí? Letra B, ganham de R$ 1 a R$ 6 por dia. Será que isso é uma opinião ou ele está dando uma informação? Letra C, são crianças no lixo. Isso é uma opinião ou é um fato que ele constatou? Letra D, uma situação dramática e comum no Brasil. Será que isso é uma opinião dele? Ou não? Né? Veja bem, onde é que aparece uma opinião do autor? Né? Você vai marcar somente uma alternativa. Quarto, leia o texto. Então, ela é super, tá bom? Então, conheça as incríveis habilidades da onça pintada e saiba mais sobre esses felinos, capaz de disfarçar na mata, andar com leveza, escalar árvores altas e atravessar rios. A onça parece ter os poderes de invisibilidade de um guerreiro ninja. Ela usa todas essas habilidades para caçar e se proteger. Costuma ser mais ativa quando o sol se põe e pode caçar à noite, pois enxerga bem no escuro e tem audição e olfato aguçados, ou seja, bem desenvolvidos. Como tem pernas curtas, ela não corre, esconde-se, segue a presa sem ser percebida e ataca saltando de um galho ou do meio da mata de repente, com uma mordida mais forte do que a de felinos maiores, tá bom? Isso é da revista Recreio, São Paulo, abril, número 487. E aí diz o seguinte, ó, de acordo com o texto, a onça usa todas as suas habilidades para. Para que ela usa as suas habilidades? É para ser invisível? Letra B é para morder a presa? Letra C é para caçar e também para se proteger? Ou letra D é para correr dos predadores? Isso, de acordo com o texto, só uma alternativa está correta. Quinta questão, faça a leitura desse texto. Gruta da comadre onça, né? Então, a onça caiu da árvore e ficou doente. Como não podia caçar, padecia de fome. Aí chamou a arara e disse, comadre arara,
corra ao mundo e diga à bicharada que estou à morte e que venham me visitar. A arara partiu, deu o recado e os animais, um a um, começaram a visitar a onça. Vem o veado, vem a capivara, vem a cutia, vem o porco do mato. Veio também o jabuti. Mas o jabuti, antes de entrar na toca, teve a lembrança de olhar para o chão. Viu só rastros entrantes. Não viu nenhum rastro sainte. E desconfiou, né? Não viu nenhum rastro que tinha saído, só entrando. Nesta casa quem entra não sai. Em vez de visitar a onça doente, eu vou rezar por ela. E foi o único que se salvou. Todos os outros foram devorados pela onça, né? E aí nós vamos para o questionamento, né? O fato que deu origem a essa história foi. Aqui você vai marcar como que essa história começa. O que originou essa história, tá? Qual é o problema inicial dessa história? Letra A, a doença da onça. Letra B, os recados da arara aos animais. Letra C, a visita dos animais da floresta. Letra D, a fome da onça. Isso aqui, para você perceber, é só observar o início da história, o começo dessa história. No começo, você já vai perceber, né, o que origina essa história. É muito simples, tá bom? Agora, nós vamos para as questões subjetivas. Professor, o que significa isso? Nessas aqui, já não tem mais questões de você marcar. Nestas, você vai se expressar, você vai escrever, você vai colocar os seus conhecimentos que você aprendeu durante esse período na escrita, sem ter que marcar, sem ter que decidir uma opção, tá bom? Nas outras, não. Do primeiro ao quinto, você tem que marcar somente uma alternativa. Agora é hora de você se expressar, tá bom? Assim como você faz lá no seu caderno, certo? Então, eu tenho aqui, leia o texto abaixo, o texto é A Vida do Viajante, tá bom? Na verdade, esse texto é um poema, mas também uma música, tá bom? Muitas músicas são poemas, tá bom? Foi escrita, né? Foi cantada por Luiz Gonzaga, tá? Então, minha vida é andar por este país, para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras por onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação, e a alegria no coração. Mar e terra, inverno e verão, mostre o sorriso, mostre a alegria, mas eu mesmo não, e a saudade no coração. Certo? Ó. Isso aqui é uma música, tá? Minha vida é andar por esse país, para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras por onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei, tá? Mas na língua portuguesa isso aqui também é um poema. Eu vou circular a primeira estrofe para vocês, ó. Isso aqui. Primeira estrofe. Segunda estrofe. Vou ajudar vocês aqui a desvendar esses problemas. Primeira estrofe. Certo? Eu ensinei tudo isso lá nas aulas, né? Segunda estrofe. Certo? E aqui nós temos a terceira estrofe. Ó, começando em mar e terra. Terceira estrofe. Certo? Terceira estrofe. Bem simples. Tá? Tem muitos versos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tem 20 estrofes. Aliás, tem 20 versos. 20 versos e 3 estrofes aqui, ó. Nesse poema. Certo? Agora ele diz o seguinte, ó. Escreva os pares de rima de cada estrofe. Aqui da primeira estrofe, aqui da segunda estrofe, ó. E aqui da terceira estrofe. Pares de rima, quem lembra ainda? São aquelas palavras que no final elas são escritas parecido e o som delas são parecidos, tá bom? Tipo panela com janela, galinha com farinha,
tá? Aqui na primeira estrofe, você vai procurar na primeira estrofe palavras que rimam, tá? Eu vou colocar um par aqui para vocês verem. E vocês vão fazer o resto com país. Rima com quem? Minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz. Rima com quem? Com feliz. Então aqui, está na primeira estrofe, então eu vou colocar aqui no quadrinho da primeira estrofe. Certo? Desse jeito aqui, ó. Do jeito que eu estou escrevendo. Aí você vai procurar outro par que esteja na primeira estrofe e coloca aqui. Os da segunda estrofe é aqui, ó. Tá? O da segunda estrofe será aqui. E os da terceira estrofe serão aqui. Ó, da terceira estrofe serão aqui, ó. Ó, já até separei para vocês não misturarem, certo? Compreendido? Agora nós vamos para o sétimo. Separe as sílabas das palavras abaixo, pinte a sílaba tônica, a mais forte, e depois classifique-a em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E eu fiz esse quadro bem inteligente para vocês não se confundirem, né, criança? Então, por exemplo, U é a última, P, penúltima, A, antepenúltima, tá? Tá aqui, ó. A última, penúltima e a antepenúltima, certo? Uma palavra, ela é oxítona quando a mais forte é a última. É paroxítona quando a mais forte é a penúltima. É proparoxítona quando a mais forte é a antepenúltima. Lembrem da aula que eu trabalhei, inclusive, ontem com vocês. Isso? Não se esqueçam. Oxítona quando a mais forte é a última. Paroxítona quando a mais forte... Ó, oxítona quando a mais forte é a última. Paroxítona quando a mais forte é a penúltima. Proparoxítona quando a mais forte é a antepenúltima. Pronto, aí você vai só separar. Pântano. Ó, você separa, ó. Pã. Tá. No. Pronto. Qual é a mais forte dessa palavra? Qual é a sílaba mais forte? Eu vou dizer para vocês, é pan, ó, pântano. Então você vai pintar aqui, ó, você vai pintar de qualquer cor de lápis de cor. Você vai pintar essa pan aqui, certo? E ela é a mais forte, ela é o quê? Ela é a antepenúltima. E se ela é a antepenúltima, ela é o quê? Ela é proparoxítona. Então você vai colocar aí proparoxítona. Pronto, é isso que eu quero que você faça com as demais, tá bom? Eu não vou poder dizer para você depois se as outras estão corretas, tá bom? Você só dá uma olhada básica no grupo, tá bom? Então capriche na sua atividade. Oitavo, retire do poema. Retire do poema. Letra A, 3 substantivos masculinos. Letra B, 3 substantivos femininos. Letra C, 3 artigos. Letra D, 1 adjetivo, tá? Então, você já sabe que substantivos são as palavras que nomeiam os seres, tá? Ele pode ser masculino ou pode ser feminino. Você vai procurar também 3 artigos. Se você tiver dúvida, pesquise no seu livro os artigos e veja os que aparecem. E você vai procurar também um adjetivo, ou seja, uma palavra que represente uma qualidade, uma característica, tá bom? Do substantivo. Professor, qual é o poema? O poema é esse. Você vai procurar nesse poema aqui, ó. Vida de Viajante. É nele que você vai procurar. Um substantivo, ó. 3 substantivos masculinos. É neste poema que você vai procurar, no poema Vida de Viajante. Eu vou até colocar um aqui, sol. Sol. Vou colocar um para vocês aqui, ó. Professor, mas por que sol é masculino? Porque eu digo o sol e não a sol. Então, sol é masculino, porque eu falo o sol. Antes dos substantivos masculinos, a gente coloca o artigo o ou o artigo um, certo? Já no feminino, a gente utiliza o a.
Eu vou procurar um feminino também aqui, para ajudar vocês. Casa. Aqui, ó. É um substantivo feminino. Por quê? Porque eu falo a casa e não o casa. Certo? Procure os artigos, se não souber, pesquise no livro sobre os artigos de novo e coloque aí 3 artigos e um adjetivo. 9, transcreva as frases passando para o plural. Essas frases aqui estão todas no singular, ou seja, os substantivos estão representando somente um objeto, somente um ser. E agora eu quero que se represente vários seres. Letra A, o homem estava contente. Os homens estavam contentes. Pronto, é isso que você vai fazer. Eu vou escrever aqui a letra A. Os homens, ó, estavam contentes. Pronto. Olha, passei para o plural. Aqui era só um homem, só o homem. Agora eu transformei em os homens, em vários homens. Tá bom? Aí tudo foi se modificando também. Você vai fazer a mesma coisa com as demais letras. 10º, você vai se inspirar nessa imagem e vai escrever uma crônica, ou seja, um fato cotidiano, uma história. Escreva se inspirando na imagem uma crônica interessante. Não se esqueça de colocar um título para ela, além de nomear os personagens. Citar o lugar onde a história acontece e o tempo. É uma crônica, você vai contar uma história. Nessa história deverá haver o nome dos personagens. Você vai ter que citar o lugar onde essa história está acontecendo, o tempo. Você também vai ter que citar um problema que acontece na história. Você vai ter que inventar um problema. Essa história deverá ser interessante e você vai fazer numa folha separada, na sua folha do caderno, tá bom? Faça numa folha de caderno. Escreva a historinha todinha, ó, tipo numa folha à parte, tá? Pode ser numa folha de caderno, numa folha sulfite, tá bom? Eu, por exemplo, se fosse escrever, colocaria um dia na praia, o nome da minha história, certo? Tem que ter título, viu, criança, aí pra historinha de vocês. Então, ó, nome da minha história, um dia na praia. Aí eu vou escrever, certo? Eu vou escrever. A crônica que nós estudamos aí foi de um homem, né, que entrava na loja, num comércio e não lembrava o nome do produto que queria comprar. Ou seja, é um fato cotidiano. E para quem mora em cidades grandes, por exemplo, ir para a praia é um fato cotidiano, acontece sempre, né? As pessoas irem para a praia, se divertirem. Você vai usar a sua imaginação e escrever uma história bem interessante, tá bom? Que vai ser corrigida por mim. Lembrando que essa avaliação deverá ser entregue na segunda-feira, lá na escola que você estuda, tá bom? Sua escola de que você está matriculado, devidamente respondida, sem rasuras, tanto essa quanto a de matemática, tá certo? Então, boa avaliação.